Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sob uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elia, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui, e se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E aí da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou e tocou neles e disse: Levanta-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando descia da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contais a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, já fazem aproximadamente 10 dias que nós iniciamos este caminho quaresmal. E todos nós começamos este caminho nos atribuindo algumas penitências, colocando-nos algumas obrigações para que nós tenhamos sucesso no nosso caminho de conversão. Começávamos na quarta-feira de cinzas, lembrando que somos pó, que ao pó retornaremos, que portanto precisamos ordenar a nossa vida, sabendo que esta vida passa, que nós não temos aqui morada permanente e deste modo precisamos viver de tal modo que possamos um dia assim chegar no céu. Agora é verdade que transcorridos estes dias, quem sabe alguns de nós pode já estar um pouco cansado, quem sabe alguns de nós podem até mesmo ter caído já no seu propósito quaresmal. Se colocou algum jejum e em algum momento acabou quebrando, esquecendo, ou quem sabe esta penitência está parecendo por demais pesada. E é assim então que a cada segundo domingo da quaresma, a igreja nos convida a meditar o evangelho da transfiguração do Senhor. Depois de termos meditado semana passada, Jesus, que era tentado no deserto pelo demônio, hoje somos convidados a olhar para a meta. O porquê de tudo isso, o porquê do chamado à conversão, o porquê destas obras penitenciais que nos atribuímos. No final, há a vida. No final, há a glória de Deus. É para lá que nós somos chamados. E se, porventura, nós
estamos aqui caminhando por este vale de lágrimas, ainda capengando, nós sabemos que tudo isso vale a pena, porque no final não há um nada, mas no final há a glória de Deus. É verdade, estamos nos encaminhando para a Páscoa, e não apenas para o domingo da Páscoa, mas para a Páscoa eterna, quando faremos nossa passagem verdadeira para a vida em Deus. De tal modo que a nossa vida é uma preparação para lá chegarmos. E Jesus, então, tomando consigo Pedro, Tiago e João, subia a uma alta montanha e lá se transfigurava diante deles. Mudava a sua figura, a sua aparência. Não encontrando palavras melhores para explicar esta experiência, São Mateus Evangelista diz apenas que o rosto de Jesus brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Ou seja, Nosso Senhor antecipava àqueles 3 apóstolos a sua aparência de ressuscitado. Por que Nosso Senhor faz isso e precisamente a Pedro, Tiago e João? Nesta altura do campeonato aqui, estamos no capítulo 17 de São Mateus, Nosso Senhor já havia convidado a todos os seus apóstolos para segui-lo. Nosso Senhor já havia ensinado a eles tantas coisas e mais ainda. Nosso Senhor já havia lhes anunciado a sua paixão. Nosso Senhor já havia dito àqueles homens que ele não seria aceito, que o matariam, que o entregariam à cruz, mas que 3 dias depois ele ressuscitaria. E era natural que na cabeça daqueles apóstolos surgissem vários questionamentos. Eles haviam abandonado tudo para seguir a Nosso Senhor, haviam apostado toda a vida deles para se colocar no caminho, mas parece que aquilo que Jesus tinha para oferecer era apenas a cruz. Parece que seguir a Jesus, mais do que garantia de uma vida cômoda, tranquila, estava apenas acarretando a eles perseguição, lutas, combates diários e no final a cruz. Então, diante desta situação, Nosso Senhor antecipa, como que mostrando àqueles 3 apóstolos que valia a pena tudo quanto eles estavam experimentando e ainda haveriam de passar. E é precisamente Pedro, Tiago e João que são os discípulos, os apóstolos mais próximos de Nosso Senhor. Então, a eles que também estariam mais próximos da cruz do Senhor, Nosso Senhor então quer manifestar, dar a eles um gostinho daquilo que eles experimentariam após todo o sofrimento desta vida. Deste modo, queridos irmãos e irmãs, também nós hoje somos convidados a pensar que se a conversão é um processo doloroso, e é mesmo, porque exige tantas renúncias, exige desapego de nossa parte, vale a pena. Vale a pena porque nós, nos convertendo ao Senhor, vamos experimentar a vida verdadeira, aquela que não se esgota aqui nesta terra, aquela pelo qual ansiamos profundamente a cada instante de nossa vida. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos vida verdadeira, aquela vida que não passa. Pois bem, esta vida o Senhor quer nos oferecer, a nós que com Ele fizermos o caminho. E lá no alto da montanha, uma voz se fazia ouvir, a voz do Pai, que dizia: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o." O Pai, portanto, confirma a realeza de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai confirma que Jesus é o enviado, o Messias, aquele que realizaria as aspirações mais profundas de Israel. Portanto, era preciso escutar tudo quanto nosso Senhor ensinava àqueles apóstolos, a toda a humanidade e a cada um de nós hoje. Também este é um chamado para este tempo quaresmal. Escutar a voz de Deus. Nós que temos uma tendência, fruto das nossas concupiscências, uma tendência para fechar o coração à voz de Deus, para dar ouvidos a tantas outras vozes, no tempo da Quaresma, mais uma vez somos chamados a ouvir a voz de Deus.
ouvir a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, dar atenção àquilo que Ele nos ensina como caminho de vida, como caminho para chegar até esta glória. Como está o nosso contato com a palavra de Deus? Temos ouvido a palavra de Deus? Temos meditado esta palavra como verdadeiro caminho de vida? Ou nos contentamos, quando muito, com estes 10 minutos de uma homilia do padre no domingo? Não, isso é insuficiente. Precisamos ter um contato sempre maior. E veja, é algo que ninguém pode fazer por nós, né? Ou nós paramos a nossa vida 10 minutos, 5, que seja no nosso dia, para ler a leitura do dia, para meditar o evangelho de cada dia, ou não tem como outro fazer isso por nós. E é assim que nós vamos ouvindo a voz de Deus, nos colocando no seu caminho, rumo à vida plena. Esta mesma experiência de ouvir a voz de Deus, nós ouvimos na primeira leitura, neste domingo retirada do livro do Gênesis, que nos falava do chamado que o Senhor Deus fazia a Abrão. O Senhor Deus dizia a ele: sai da tua terra, sai da tua família, da casa do teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti um grande povo, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. E terminava a leitura dizendo que Abrão partiu, como o Senhor havia dito. O que significava para Abrão naquele momento? Deixar sua terra, deixar sua família, deixar a casa do teu pai. De vez em quando eu ouço de alguns pais a experiência dos filhos que vão morar fora do país, e isto parece que é já um grande êxodo, é ter que recomeçar a vida. Agora vejam, hoje nós ainda temos internet, hoje nós temos como nos comunicar à distância. Naquele momento isso não existia. Portanto, deixar a terra, a família, a casa do teu pai, significava recomeçar toda a sua história. E com quais garantias? Apenas uma: a palavra de Deus. Era esta a única garantia que Abraão tinha naquele momento. O Senhor o chama e o Senhor lhe faz uma promessa. E é esta promessa que sustenta toda a confiança de Abraão, a ponto dele então partir, como o Senhor lhe havia pedido. Abraão, portanto, ouve a voz de Deus e se coloca a partir daquilo que esta voz do Pai, aquilo que a vontade de Deus lhe requeria naquele momento. Será que nós temos esta mesma disponibilidade? Infelizmente, muitas vezes, nós queremos negociar com Deus, não é? Eu até vou, desde que... E aí nós começamos aquela lista de barganhas com o Senhor. Eu até faço, desde que Deus... Enfim, amados irmãos e irmãs, escutai-o. É o que o Pai dizia no alto daquele monte para Pedro, Tiago e João. Que nós, portanto, neste caminho quaresmal, possamos escutar sempre novamente a voz do Pai, convertendo a nossa vida, mudando a nossa história a partir daquilo que ela nos pede. Porque lhes garanto, vale a pena. No final não há o nada, no final há a glória, há a vida verdadeira com o Pai na eternidade feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.